Eu peço a gentileza de que você abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10. Livro do profeta Daniel, capítulo 10. Nós temos já há algum tempo feito algumas exposições no livro de Daniel. No próximo domingo pela manhã teremos uma gincana, mas não irão cair perguntas de interpretação do livro, mas apenas do registro histórico do livro, dos seus registros históricos. Tá? O nosso irmão, o reverendo Diogo, é que cuida dessa parte. Como vocês podem ver, ele tem um rosto angelical, né? Daniel 10, meus irmãos. Se você não trouxe sua Bíblia, a gente disponibiliza no telão. Você está em casa nos acompanhando no YouTube, faça o favor de ter a sua Bíblia na sua mão, no ambiente condizente, e acompanhe a leitura. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda, à margem do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o princípio em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias.
porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o seu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles a não ser Miguel, o vosso príncipe. Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos. Você em casa, feche seus olhos também. Santo Deus e eterno Pai, te damos graças pela tua Escritura que chegou até nós a despeito de tanta perseguição. Obrigado porque no Brasil nós a podemos ter em nossas mãos e lê-la em público e meditar nela. Há países que nós sabemos que a tua palavra não pode entrar. Aqui ainda podemos tê-la em mãos e diante dos nossos olhos. Muito obrigado. E que agora, Senhor, nas considerações que o teu servo vai fazer, a tua graça repouse sobre nós. Em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós tivemos uma boa aula sobre o livro de Daniel. Meu filho terminou o estudo de uma forma meio abrupta, eu percebi, mas ele disse depois para mim: Papai, tocou o sinal, e eu achei que já era o recado para parar. Mas é que há 2 sinais, parece, ou 3, 2, né? Mas acredito eu particularmente, sem querer jogar luz sobre a minha cria, que o que ele ensinou, a aula foi muito bem dada, né? Eu queria destacar, a título de introdução para a nossa meditação nesse capítulo 10 do livro de Daniel, um princípio que nós podemos ver ao ler o livro de Daniel, seus 12 capítulos. E o princípio é esse: o Deus da Bíblia, o Deus de Daniel, é soberano sobre a história. Perceberam o meu sorriso? Sorria também. Eu não sei o que você está passando, não sei quais são os dramas da tua vida. Eu tenho os meus. E alguns aqui, mais chegados, sabem quais são, principalmente os da saúde. Ontem eu completei mais um aniversário. De 2020 para cá, cada ano é mais do que um presente, é um baú de graça que eu recebo de Deus. Todos nós temos, Renatinha, os nossos dramas, os nossos problemas, as nossas dúvidas, os nossos temores, as nossas angústias. Todos nós. Você que está aqui tem, não é, Cássia? Lívio? Se nós fôssemos parar para compartilhar, nós banharíamos o chão aqui de lágrimas. Choraríamos as nossas dores e as dores do outro. E até nos confortaríamos, porque a gente tem a mania de achar que o nosso problema é o maior problema do mundo. Mas se nós parássemos para ouvir com atenção, candura, respeito, consideração e amor cristão a dor do próximo,
nós veríamos que a nossa dor não é tão grande assim. Há alguém que sofre muito mais do que nós. Por isso, eu disse que um dos princípios, e o princípio maior que nós encontramos no livro de Daniel, é esse: Deus é soberano. Tudo está sob seu controle. Eu cantava um cântico de Vencedores por Cristo que diz assim: o mundo está nas mãos de Deus. Deus tem o mundo em suas mãos. Hitler foi uma ferida que se abriu na história. E que ferida dolorosa dói até hoje. Mas não tenho dúvida de que Deus usou e há de usar, como usou Hitler, para fazer a sua história se desenrolar até um final, aleluia, glorioso. Glorioso. Eu sei que não cabe aqui em nossa mensagem expositiva desse texto entrar mais a fundo sobre a questão do sofrimento. Mas meu filho falou hoje pela manhã um pouco sobre o ferramental do sofrimento. Sofrimento para todos, mas maiormente para o cristão é uma escola fenomenal de aprendizados. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, saber que o Deus... Eu estou vendo aqui os carros passando para cima, para baixo, alguns pedestres. Eu estou vendo o povo aqui reunido, adorando a Deus, ávido por ouvir uma mensagem que conforte e console. Eu fico pensando, quantos desses que vão para cima e para baixo, hoje, no dia do Senhor, deveriam estar debruçados diante da palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus, estão aí vivendo como se Deus não existisse. Mas, meus irmãos, não nos enganemos, muitos de nós estão aqui dentro, agindo da mesma maneira. Vamos parar para pensar mais seriamente nessa verdade enunciada no livro de Daniel. Deus é soberano. Eu gosto muito de cantar, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. É isso que Daniel ensina. Mas ele ensina uma outra verdade, que mesmo Deus sendo soberano e tendo o mundo em suas mãos e tendo decretado todos os fatos e eventos, nós precisamos desenvolver uma vida de oração. É disso que fala o livro de Daniel. Hoje até meu filho perguntou, eu respondi efusivamente, né? Quantas vezes Daniel orava? Eu pergunto, quantas, meus irmãos? Que a gente sabe, mas parece que 3 vezes era aquele período que ele separava para ir para um cantinho e gastar tempo de oração. E o meu filho lembrou de uma coisa que eu já contei en passant para alguns irmãos aqui. Mamãe era uma mulher de oração. Ela tinha muitos defeitos, mamãe. Como todos nós temos. Mas ela tinha uma virtude, que era uma vida de oração. Meu filho contou que às vezes ele chegava do serviço, estacionava o carro na garagem dela, e lá da garagem ele ouvia a voz da minha mãe orando em voz alta no quarto. Ele saía e perguntava para o vigilante da rua, e aí, como é que está? Falou, já faz uns 10 minutos que ela está orando. Meus irmãos, parece que nós estamos muito distantes disso. A gente vê algumas igrejas crescerem numericamente e não é por oração. É pelo show. É pelo show. Alguém me disse aí recentemente que uma igreja aqui
de Mogi das Cruzes, que se diz evangélica. Alguns membros estão saindo porque agora tem o baile cristão. Eu não sei que desgraça de invenção é essa. O baile cristão. Estão copiando os mormons, né? Porque o mormon gosta muito do bailinho, né? Não sei se vocês sabem. As igrejas de hoje, muitas delas crescem. Sabe por quê? Por causa do show. Porque se você falar que adulterar é pecado, que ser um empresário honesto é pecado, se você disser que o jovem tem que ter uma vida digna no meio universitário e não negar a sua fé, e se você precar contra o pecado e falar da santidade, você começa a perder membros. Uma pessoa frequentou a igreja aqui durante muitos anos e deixou de frequentar aqui porque ela disse que o pastor Maurão falava muito contra pais que não têm os filhos na igreja porque negligenciam a educação cristã. Eu sei de muitos pais que são exemplo de vida cristã e muitos estão aqui, mas seus filhos não querem saber de Deus. Esses tais podem dizer: eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, estou sob a graça de Deus e debaixo do plano eterno de Deus. Mas é verdade que há muitos pais, e a maioria dos pais cristãos, negligenciam a educação cristã. Achei lindo minha neta dizer, ela está aqui hoje, né? Meu pai, ele me acorda às 6 horas da manhã para fazer a devocional comigo. Falei, ele aprendeu bem? Porque vários dias na madrugada eu levantava e ia no quarto dos meus meninos, punha a mão sobre eles e orava por eles. Aí ia no quarto das meninas e fazia a mesma coisa. Oração. Oração revela o coração profundamente humilde, profundamente dependente de Deus. Mesmo sabendo que Deus tem tudo em suas mãos, que Ele decretou todas as coisas, não há lugar para desespero, amargura no nosso coração, porque sabemos que Ele é um Deus soberano, que Ele cuida de todas as coisas, e que nós temos uma ferramenta poderosa, que é a oração. É isso que nós encontramos aqui também em Daniel 10. Essa oração de Daniel não é apresentada em detalhes como no capítulo 2 e no capítulo 9. Se você porventura tiver a curiosidade de se aprofundar um pouco, motivado por essas considerações que tenho feito sobre oração na vida de Daniel, leia a oração do capítulo 2 e a oração do capítulo 9. Você vai perceber que há uma diferença com relação a essa oração aqui do capítulo 10. Mas, a despeito dessa diferença, essa oração do capítulo 10 fornece para nós um contexto profundo sobre 3 coisas. Jejum, pronto. Lá vem ele falar que não pode comer. Jejum, oração e algo que raramente a gente fala nos púlpitos presbiterianos. E quando a gente ouve em outros púlpitos, a gente ouve aberrações sobre isso. Batalha espiritual. Aqui, apesar da oração do capítulo 10 de Daniel ser diferente daquela oração do capítulo 2 e do capítulo 9, aqui nós vemos considerações e temos considerações importantes sobre jejum, oração e batalha espiritual. Veja o versículo 1. É interessante que você vai ver que no livro de Daniel ele sempre começa assim, no 3º ano, no 1º ano, pode ver, isso é uma característica. No 3º ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar, que era o nome, como nós vimos
hoje pela manhã, que o rei Nabucodonosor colocou em Daniel, nome babilônico. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Interessante, é uma palavra que vem a Daniel da parte de Deus e revela grande conflito. Às vezes é isso, às vezes Deus faz assim. Ele nos dá uma resposta, Ele nos dá uma revelação na vida, no nosso cotidiano, que nos perturba. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Apesar de tudo, ele entendeu a palavra. Ele teve discernimento. Diz o versículo 2: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 21 dias, 3 semanas. Você imagina chorar durante 21 dias. Aqui nós vemos algo extraordinário na personalidade cristã, vamos dizer assim, de Daniel. Ele era um homem extremamente sensível, como todo homem e mulher de Deus devem ser. O mundo tem sido tão duro conosco, mas tão duro, que nós temos nos tornado insensíveis. Insensíveis à dor do próximo, insensíveis aos pecados da igreja, insensíveis à convulsão política mundial. Esses dias eu estava dizendo para um amigo, dá vontade de colocar em prática aquilo que Elis Regina gravou. Eu quero uma casa no campo. Quero uma casa no campo, onde eu possa ficar no meu cantinho. Quero nem saber o que está acontecendo debaixo, no sopé da montanha. Daniel era um homem sensível. Um homem de Deus é sensível. Ele olha o mundo ao seu redor e sente o mundo ao seu redor e sangra. Daniel chorou 3 semanas. Mas não foi só chorar, não. Veja o versículo 4. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, ou seja, não me ungi. Até que passaram as 3 semanas inteiras. Veja só como é que são as coisas. Vou contar um negócio aqui para vocês. Vocês veem que vocês têm um pastor muito franco e sincero. E que não faz caso. Comigo não tem lorota, não. Conversinha fiada. Que alguns já passaram apertado comigo. Uma vez eu cheguei aqui na igreja e disse assim, irmãos, vamos fazer o seguinte, todo domingo que tiver ceia, vamos jejuar, começando hoje. Quantos lembram disso? Levanta a mão. Ai, que bom que vocês esqueceram. Você lembra? Também não. É um amor. Gente, eu fiquei de jejum. Saí daqui, não fui para o Mogi Recife, nem para o Juli, nem para o Mundial aqui, onde às vezes de domingo a gente vai para não ter que lavar a louça de domingo. Não fomos para casa. Fiquei lá, deu meio-dia, 1 hora, 2 horas. E como diz o homem da roça, o meu estômago começou a roncar. E aí eu comecei a ter dor de cabeça. A dor de cabeça foi crescendo, e eu fui,
A coisa ficou tão feia que eu teve que vir a esse púlpito e confessar. Agora vocês estão lembrados? Irmãos, eu convidei todo mundo para fazer jejum, mas eu mesmo quebrei o jejum. É porque até para isso a gente tem que ter um preparo, né, meus irmãos? Às vezes a gente toma algumas decisões tresloucadas, assim, intempestivas, né? Às vezes você está fazendo um tratamento médico onde o medicamento que você toma interage com a alimentação. Você não pode estar tomando antibióticos, por exemplo. Os médicos que estão aqui sabem disso. Para o antibiótico fazer efeito, ele precisa atingir um nível sanguíneo. Eu sei porque trabalhei na indústria farmacêutica há alguns anos e aprendi. E para atingir esse nível sanguíneo, você precisa se alimentar. Então não é assim, vamos fazer jejum todo primeiro domingo, que nem eu fiz. Nunca deveria ter feito isso, não. Nunca mais fiz também. Daniel ficou 3 semanas sem comer, sem beber nada, só água. E desidratado, porque chorou as 3 semanas, né, meus irmãos? 3 semanas. O que nós temos aqui, meus irmãos, é um exemplo de que jejuar é um ensino veterotestamentário, e nós vamos encontrar isso no Novo Testamento. Então, não precisa dizer para ninguém, meu irmão presbiteriano, jejuar não é coisa só de pentecostal. Nós, às vezes, eu estava vendo o pessoal bater palma aqui, né? Se você não gosta de palma, não se escandalize, mas saiba de uma coisa, não existe lugar nenhum na Bíblia que proíba palmas. É que nós desenvolvemos ao longo dos anos um certo ranço contra os pentecostais. Então, muitas coisas que eles fazem, a gente não faz porque lembra eles. Jejuam deles. Aprendemos com Daniel que às vezes é preciso se alimentar de Deus, porque o jejum, como disse John Piper, é comer de Deus. É comer de Deus. Quando você faz um jejum verdadeiro, você come de Deus. Você se alimenta da essência, do divino. E não precisa fazer jejum e fazer aquela cara de doente. Jesus critica isso, né? O que está acontecendo, minha irmãzinha? Você está com semana? Estou de jejum há 3 dias, minha irmã. Não precisa ninguém saber, não. Jejum é uma coisa entre você e Deus. E ele nasce de um coração extremamente sensível, dolorido, machucado. Primeira lição que nós aprendemos nessa oração é a respeito do jejum. O outro é a respeito da oração, meus irmãos. Ele levanta os olhos, versículo 5. E olha, e eis um homem à beira do rio Tigre, vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro. Ele faz uma descrição aqui, que alguns comentaristas atentem para isso, você que gosta de ir mais a fundo na Escritura. Alguns entendem que esse personagem aqui é Jesus e comparam com Apocalipse 1, de 13 a 17. Mas, no meu entendimento, e respeito se você não entender como eu, no meu entendimento aqui é um anjo. Não é chamado de anjo Gabriel como na outra oração, mas é um anjo. E veja, meus irmãos, eu citei aqui no domingo passado Hebreus 1,14, onde a gente lê que Deus tem mensageiros, e mensageiro é angelos no grego, que é a palavra anjo no português.
Tem mensageiros que ele reservou para cuidar de mim e de você. Anjos, não é anjo da guarda, não estou falando disso. Mas eles ministram, não sei de que maneira. A Bíblia não diz. Mas no caso de Daniel, esse anjo veio, como o Gabriel veio, para falar com ele. Para abrir mais o entendimento, dar a Daniel no momento em que ele tem uma revelação conflituosa e que o abate de tal maneira dele chorar por 3 semanas e não comer, não beber nada, jejuar. Agora ele tem uma visão de um homem lá na margem oposta do rio Tigre, vestido de forma gloriosa, porque de certa forma os anjos têm a sua glória. Não os anjos caídos, mas os anjos em pé, que Deus usa. E então, esse anjo fala com ele. Né? Versículo 10. Na verdade, o 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a cair sem sentidos, rosto em terra. Parece, meus irmãos, que a visão daquele ser glorioso que veio até Daniel o fez tremer nas bases. É impossível ter contato e comunhão com o glorioso sem ser afetado. Eu costumo dizer que tem gente que fica orando por avivamento, e eu digo muito cuidado. Que você vai orar por avivamento, a primeira coisa que Deus vai fazer é você dar de cara com teus pecados. Que não tem avivamento. Não pode haver avivamento da obra de Deus onde reina o pecado. Israel venceu lá Jericó de uma forma extraordinária. Mas quando foi lutar com uma cidadela chamada Ai, perdeu por quê? Por causa do pecado de Acã. Não há vitória, não há avivamento, não há ação divina poderosa no meio do seu povo se nós vivermos comprometidos com o pecado. Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele nos santifique e perdoe os nossos pecados. Eis que certa mão, verso 10, me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E aí o anjo revela para ele. Na oração que ele faz, o anjo revela. Mas veja bem, quantos dias, vocês prestaram atenção na leitura pausada que eu fiz, quantos dias levou para esse ser, esse anjo vir revelar a Daniel? 21 dias, 3 semanas. Isso é batalha espiritual. Isso me faz lembrar aquela parábola do juiz iníquo, não é? E que nos ensina que na oração nós também temos que ser persistentes. Persistir, orar. Orar pelo filho que está envolvido com droga. Minha mãe orou pelo meu pai e pelo meu padrasto. Duros na queda. Principalmente meu pai mesmo. Meu padrasto já foi mais amolecido. Porque meu pai casou com a minha mãe, ela era católica, ela se converteu, aí ela teve que evangelizá-lo. Mas o meu padrasto já se casou com ela crente. Aliás, eu costumo brincar, já brinquei aqui, que minha mãe não casava, ela abria campos missionários. E levou o meu padrasto também a Cristo. Pela sua vida de oração e de testemunho de vida cristã. Mulher piedosa, simples. 21 dias para ser revelada a visão para ele. Nós somos tão imediatistas que a gente quer que a resposta de Deus seja para hoje, para ontem.
E a gente ainda briga com Deus se Ele não responder no nosso tempo. Saibam de uma coisa, quando nós colocamos os joelhos no chão para orar, o inferno treme. O inferno treme. As hostes demoníacas se abalam. Os anjos caídos se mobilizam e saem para fazer tudo o que lhes estiver ao alcance, para que a resposta não chegue nem a solução chegue. Insista na oração. Insista na oração. Porque orar é entrar numa batalha espiritual. Tudo isso sabendo, meus prezados irmãos, que Deus é soberano. Criador, mantenedor, sustentador e consumador glorioso de todas as coisas. O Deus que conhece o nosso passado, nosso presente e a nossa história. Às vezes eu digo, quando eu vou ao aniversário de uma criança, essa criança veio ao mundo, não foi porque o pai e a mãe quiseram. Não foi porque o pai e a mãe despenderam esforços financeiros e outros esforços para essa criança vir ao mundo. Essa criança só veio ao mundo porque o Deus soberano disse, nasça! Como disse Deus no Éden, na criação Fiat Lux, nasça! E a criança veio ao mundo. As crianças vêm ao mundo porque Deus quer. Quando Ele não quer, você pode ter todos os recursos. Meus irmãos, a semana passada todos nós ficamos chocados, é claro. É uma figura pública e a gente se abate, porque a gente acompanhou até a dor da Preta Gil, né? Quando eu soube, eu não sabia que ela tinha só 50 anos. E morreu sem Cristo. Teve uma pessoa aqui na igreja que se comunicou com ela via internet para falar de Jesus para ela. Mas que coisa terrível, gente. Todos os recursos, segundo agora alguns, que vão vasculhar a vida dela, né? Tanta tolice, tanta coisa para cuidar da própria vida, vai cuidar da vida. Onde é que ela foi arrumar? Como é que ela conseguiu um patrimônio de 340 milhões? Eu lá estou querendo saber. Não sei e não quero saber. Só não tenho raiva de quem sabe, porque isso não é cristão. Uma criança só vem ao mundo porque Deus diz, nasça. E essa criança tem uma história porque Deus escreveu. Você está aqui nessa noite, Deus escreveu uma história. Você pensa que é dono do seu destino. Teve até uma novela, Dona do Destino, não teve? Nossa Senhora do Destino, ó, o pessoal que sabe, é uma beleza. Se descobre assim na igreja quem gosta de novela. Foi na bucha, rapaz, eu nem terminei já, a senhora. A gente ouve tanto, né? Eu não assisto. Você pensa que você é dono do seu destino. Você pensa que amanhã você vai levantar e resolver alguns problemas. Você pensa. Mas só Deus sabe. Então agora é hora de eu e você colocar os joelhos no chão e entrar num campo de batalha, batalha espiritual. Dizer, Senhor, eu estou vendo a tua igreja hoje. Como Daniel via o seu povo, que já havia voltado do exílio, enfrentando problemas com os samaritanos para reconstruir Jerusalém. Eu vejo a tua igreja hoje, Senhor, vivendo de migalhas espirituais quando podia comer dos teus manjares. Eu vejo, Senhor, o mundo ao meu redor. Como é triste, gente, ver. Eu não sei quanto a vocês, eu sou um cara conectado, eu sou um cara ligado. Ver aqueles alunos das universidades, principalmente federais e estaduais, eu sou do diretório do Eu Quero Subir Até o Céu. É a nossa campanha. Nós queremos que haja na nossa faculdade
um dormitório para nós. Ou, vocês já viram isso? O que eles pedem? Quanta besteira! E você não sabe se é um homem, se é uma mulher, o que é que está falando ali. É um negócio que nasceu nos esquintos dos infernos, né? Olha aí. Não é possível. Aí eu fico pensando, gente, imagina o pai dessa menino, sei eu, vendo, eu mando minha filha para a faculdade, eu mando meu filho para a faculdade, o cara vai lá para ficar reivindicando direitos. E a gente olha para o nosso país, um país estúpido, pobre intelectualmente, miserável, está abaixo de 100 na classificação. Pois pobre, nas faculdades, universidades federais, estaduais lá, usando drogas, escrevendo um bocado de asneira nas paredes, destruindo os banheiros e fazendo reivindicação por uma faculdade mais humana. Os discursos furados. Quando eu vejo esse mundo, eu tenho que fazer como Daniel, chorar. Mas eu tenho também que, como ele, jejuar e orar, porque jejum sem oração é regime alimentar. Você tem que jejuar e orar. E tem que saber que quando você faz isso, você entra numa batalha espiritual onde os anjos estão envolvidos. Porque quando você se coloca de joelhos, como Daniel fazia, o anjo está ali. Deus abençoe a cada um de nós e nos dê sensibilidade como a de Daniel. Nos ensine a fazer verdadeiro jejum. Nos ensine a desenvolver a oração como um ato cotidiano. Quando levantamos, ao passar dos dias, nas refeições. Para quem não sabe, aqui eu fui ouvido na Polícia Federal por causa daquela denúncia que eu tive de ter incitado os crentes a usar arma, o que eu não fiz. Né? É só assistir lá o que eu falei. Aliás, eu falei com uma serenidade impressionante. Fui lá, o delegado me fez uma ou duas perguntas só. Valdir Pereira de Oliveira. O delegado, não vou esquecer esse nome, né? Homônimo. No final ele me ouviu, aí disse para o advogado que estava comigo, vou encerrar a oitiva. O senhor está satisfeito, doutor? Eu estou, o seu cliente está satisfeito? Eu falei, doutor, estou satisfeito. Uma exceção. Doutor delegado, sou um homem de Deus. Não importa as circunstâncias que me trouxeram aqui, eu não posso ir embora sem orar. Ó o silêncio. Posso orar, doutor? Eu acho que até por uma questão de educação ele disse, pode. Aí eu disse, Senhor, obrigado por esse dia. E não importa as circunstâncias. Obrigado pela vida do delegado, Valdir. Proteja-o na sua função que é tão cheia de perigos. Abençoa ele e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Tenho certeza, com a mais absoluta certeza, que se o delegado não tremeu, o inferno tremeu naquele dia. Faça o inferno tremer. Jejue e ore. Enfrente a batalha espiritual todos os dias. Amém.